Fala pessoal, hoje a gente vai gravar um vídeo que responde algumas dúvidas, de todo mundo que pensa em derivativos. Não só em derivativos, mas quando você pensa no profissional de derivativos, no equity, derivativos, sales e trading, o que esse cara faz? Qual a diferença dele para um cara que fica na mesa de operações, ali operando futuros, ações todo dia? E ele tem muitas diferenças, Ele é um profissional que contempla a bolsa de valores, porque derivativos é um produto que é negociado sempre em cima de um ativo, Ele deriva de um ativo, é um contrato, mas em si ele não é um ativo, Então, para você operar um derivativo, você precisa entender do ativo em si. E eu separei 10 rotinas que são primordiais de um profissional de derivativos. E você que trabalha na mesa de operações, ou dentro de um escritório, ou dentro de uma corretora, ou dentro de um banco, pode analisar e ver se você já faz algumas dessas rotinas. E se não faz, você pode colocar elas na sua rotina e melhorar a tua performance, a tua produtividade na mesa de operações de renda variável de derivativos. A rotina primordial, a rotina número 1 de um profissional da mesa de operações, E aí vai para todos os profissionais de mesa, não só de mesa, tá? Até o cara que trabalha no back-office, é importante que ele também leia notícias, E, claro, quem já assistiu algum vídeo meu e tal, sabe que quando eu falo ler notícias, não é de fato ficar ali na CNN ou na TV do Bloomberg o dia inteiro, vendo tudo o que está acontecendo. Mas ler as notícias de empresas, Então, a empresa anunciou que vai pagar dividendos, uma empresa anunciou, agora o Pão de Açúcar está passando por um processo de oferta, Está recebendo oferta da Êxito de venda e oferecer um valor abaixo do valor da ação. Então, esse tipo de coisa é importante. É uma notícia que todo dia tem notícia nova sobre bolsa, sobre valores, sobre ações de fato, Sobre futuro, sobre China, sobre o mundo. Então, você tem que passar um pente ali sobre o que está acontecendo, se ambientar. Então, depois que você se ambientou, você vai entender se tem alguma ação daquele portfólio que ela está mais no hype, que ela está mais quente no momento, Então, o varejo brasileiro ele tem estado quente nos últimos meses, no último ano, eu diria, com essa competitividade muito acirrada. Antes de acontecer esse grande case de Americanas, a gente já tinha uma competitividade muito acirrada externa, vindo de Amazon e Mercado Livre. E já estava passando por uma turbulência. Ainda veio, boom, uma bomba de Americanas. E agora talvez tenha uma... Talvez não, Tem uma suspeita de que esteja acontecendo algo também em via varejo. Então, o varejo está aquecido. É uma área que você precisa estar antenado, o que está acontecendo. E aí a gente já vai entrar no próximo passo daqui a pouco, que é olhar as estruturas propícias em volatilidade. Mas o cara da mesa de derivativos, a primeira coisa que ele faz, para forrar o dia dele, é chegar, ler notícia e entender o cenário micro de cada empresa. Pô, Manuel, mas tem 300 empresas, preciso entender de todas? Claro que não. Vão ter umas que não está acontecendo nada, sei lá, São Martinho, não está acontecendo nada, está normal. Tem balanço, resultado, perspectiva, guindas e tudo mais, mas você não precisa estar ali, 100% focado. E é claro que você não é um analista, então você já vai buscar análises já meio que prontas, ou da corretora que você trabalha, do banco que você trabalha. Alguns escritórios maiores também possuem ali seus economistas, que já fazem um trabalho de compilar as principais notícias. Então você vai nela, você precisa ter um norte, Você não adianta você montar uma estrutura sem saber o que está acontecendo no mercado. Então a primeira coisa que você vai fazer é ler notícias, o que eu chamo de coleta de informações. Que não é só ler notícia, ler a notícia, não, você vai coletar informações para te ajudar a montar uma estrutura muito boa e que o cliente da corretora, do banco, tem uma chance muito maior de ganhar dinheiro. A segunda coisa que o profissional faz é olhar quais são as estruturas propícias. Aí já começa a entrar um pouco no techniquez da área, de derivativos. O que é a estrutura propícia? Como eu falei agora, eu usei o exemplo do varejo, O varejo está aquecido, e ele não está nem com uma previsibilidade de ele ficar morno de novo, ele está bem quente ainda, porque a gente não sabe para onde vai Magazine Luiza. Magazine Luiza era uma ação, só para contextualizar, que estava R$ 26, no high dela, e ela saiu de 26 para o preço que ela está agora, para 3 e pouco. Só que antes disso, antes de chegar a 26, ela tinha custado, 8 centavos, ela foi a R$ 26, e agora ela está a 3 de novo. Então, é uma ação que realmente era a queridinha da Bolsa, foi a queridinha da Bolsa por muito tempo, e agora ela está passando por esse cenário de se reinventar, Será que a Magazine Luiza vai continuar sendo uma empresa top do mercado brasileiro, uma que liderou, que gera lucro e tudo mais, mesmo com essa concorrência exorbitante aí de Amazon e Mercado Livre?
Essa é a dúvida do mercado, por isso que ela está 3 e pouco. O mercado tem uma incerteza quanto a ela. Só que essa incerteza gera uma volatilidade muito grande, né? A ação sobe 10, cai 10, sobe 8, ela não oscila normalmente. Ela não oscila assim, sobe 1, cai 2, aí sobe 1,5. Ela agora sobe 10, cai 10. Então, ela agora está com um cenário de incerteza maior e volatilidade maior. Logo, volatilidade para as opções significa prêmio de risco. Então, se a volatilidade é maior, o prêmio de risco daquela opção, daquele derivativo vai ser maior. Então a gente vai sempre pensar estruturas que eu consiga tirar um benefício melhor para o meu cliente. Um exemplo, eu tenho um investidor que ele quer comprar a Magazine Luiza, ele acha que é um cenário de oportunidade, que a empresa vai sair bem dessa e ela vai voltar para os R$10, não sei. Ele lê um relatório de um banco e ele acredita nisso. Se ele acredita nisso, tem uma estrutura que eu posso usar, que é a Seagull, né? Onde eu faço uma venda de put fora do dinheiro, uma venda de call mais para cima, tá? E uma compra de call no meio. O que eu faço? A estrutura, basicamente, eu me beneficio da volatilidade, eu consigo dar mais prêmio para esse investidor, tá bom? Eu faço uma venda de volatilidade. Então, é uma estrutura muito propícia, que ela tem um direcional para cima, tá? De alta, e ela ainda consegue dar mais prêmio para o investidor que quer apostar na alta dessa ação. E no pior cenário, ele fica comprado na ação num preço mais barato. Isso é você olhar qual é a estrutura propícia para aquele ativo que você já deu uma estudada, viu? Se faz sentido ou não, se tem gente querendo comprar aquela ação, gente querendo vender. Então, nesse momento, tá? A BOVA, o índice está batendo 121 mil pontos. Nesse momento, tem muito investidor que já está pensando em fazer venda coberta. Então, eu estou olhando quais são as estruturas propícias, quais as ações têm maior volatilidade. A própria Prio, que é uma ação que eu falo muito, ela está beirando R$45. Hoje mesmo eu estava falando com o meu sócio, falei, cara, será que já está num bom momento para fazer uma vendinha coberta ali nos 50? Entendeu? Para 3, 4 meses? Cara, se bater nos 50, você entrega ela no high, entrega a ação muito bem, e se não bater, você remunerou outra carteira ainda, entendeu? Então, olhar as estruturas propícias, não adianta eu chegar agora para a Prio e falar assim, cara, vamos montar uma proteção de Prio. Pode ser, o cara queira garantir o prêmio dele, mas a maioria dos investidores de Prio, eles estão lucrando há muito tempo, eles não querem proteger, eles querem tirar prêmio a mais e participar da alta da bolsa, da alta de Prio. Então, olhar qual é a estrutura propícia é muito importante. E aí você tem que olhar no technical case, aí já entra na parte de derivativos, meios de ações. Olhar a volatilidade implícita, olhar quais estruturas encaixam melhor para cada momento. E aí, pô, mas tem 10 estruturas. Calma. Você vai selecionar só 3 e eu vou explicar no próximo passo. O passo número 3, ele se conecta um pouco com o número 2, né? Que é onde você cruza informações. Então, eu vi que o varejo, ele está com uma vol alta, eu vi que está num preço que muita gente agora está disposta a comprar, e eu vi que tem uma estrutura que se beneficia da volatilidade, aposta na alta, e ela tem uma fácil vendabilidade, tá? Então, o que é uma fácil vendabilidade? Pô, vou montar um Condor mais Strangle, vou montar uma operação super complexa. Cara, você tem que entender se ela vai vender. Não adianta você montar uma mega operação, que não, tem até uma estrutura no mercado aí, não é tão conhecida, mas já montaram um tipo de estrutura que chama Long Batman Spread, porque faz as 2 orelhinhas do Batman, entendeu? Chega um momento que a estrutura meio que perde o objetivo dela, que é ser simples e eficaz, né? Então, pensar numa estrutura que seja vendável, por exemplo, a venda coberta, é a estrutura mais feita no mercado de derivativos. Porque é muito fácil, o cara tem a ação e vai lá e vende uma call fora do dinheiro ou no dinheiro para ganhar aquele prêmio. É tão fácil quanto isso, o cara entrou no home broker e ele vendeu. Então, às vezes fazer o simples bem feito é muito bom. Então você vai cruzar essas informações. Por isso que você já no primeiro passo você coletou informação, no segundo você viu as melhores estruturas para aquele momento, de acordo com as informações, e agora você vai cruzar essas informações para você montar o teu menu do dia. Então, pô, todo dia tem que fazer isso? Mas não, você pode fazer isso para a semana, e aí durante a semana você vai trabalhando. Agora, pô, mas tem 10 ações no hype. Não, você vai montar só para 3 ações e vai mostrar numa prateleira pro teu time de vendas, ou você mesmo vai fazer um call sobre elas, por que você acredita que essas estruturas são boas para montar nesse momento, quem é que deu o call, qual foi o analista e por que essa estrutura se complementa. Então, esses são os 3 primeiros passos. Agora, o passo 4 é onde você vai sair da tua redoma, né? Até então você está ali sozinho na tua mesa, fazendo tudo sozinho, e você vai testar o produto, né? Quais são esses 3 que eu montei? Beleza. Então, montei esses 3 agora. Eu vou simular e montar, porque já cruzei as informações, está tudo certo. Na hora de simular a estrutura é que a coisa pega, porque na hora de simular você vai realmente precificar e vai ver realmente se faz sentido ou não. Beleza, vamos supor que não teve nenhuma objeção, né? Montei. Então, o passo 4 é simular a estrutura, tá? Já com os valores finais de retorno, possibilidade de risco,
vai montar essa lâmina, tá? Ou se você não é o cara que monta, você vai pedir na corretora que monta, porque tem o head de derivativos, né, do escritório também, que geralmente ele não monta, ele tem que pedir para a corretora montar. Lembrando que esse call pode ser para a semana, eu fazia isso diariamente, porque eu gostava sempre de mostrar muitas possibilidades, mas diariamente realmente é um trabalho hercúleo. O ideal é você montar para a semana, sabe? Uma segunda-feira ou sexta-feira você já monta segunda. O ideal é você chegar segunda cedo e fazer todo esse trabalho. E aí você vai montar, e depois de montar, que é o passo 4, simular as operações e ver se realmente a precificação ficou de acordo com o que você planejou, com as informações que você colheu, com a vendabilidade da estrutura e a volatilidade, com o cruzamento de informações e tudo mais, montei. Eu vou fazer um pitch para o time comercial. Geralmente não precisa nem ser para todo o time. Você chama o líder de vendas, né, o líder do time da mesa de assessoria, ou do private, ou do wealth, e mostra o pitch para eles e fala, cara, montei essas 3 operações por causa disso, porque faz sentido, de acordo com o que está acontecendo no mercado, de acordo com a expectativa da bolsa, com o momento atual, a bolsa subiu rápido, para 121 mil pontos, e eu queria saber de vocês o que vocês acham, porque agora eles que têm um contato direto com o cliente no front, né? Então eles vão te dar um feedback primoroso para você ver realmente se até esse passo 5, né, tudo que foi feito faz sentido ou não. Bem, e após o passo 5, onde você fez o pitch com os líderes, né, a liderança comercial, e aí você pegou um feedback, ajustou alguma estrutura ou outra, né? Sempre que eu falo dessas 3 estruturas, qual é a minha ideia? Até para deixar mais claro. Geralmente eu monto uma estrutura de proteção, pode ser em um ativo só ou pode ser no índice, tá? Eu gosto sempre de deixar uma estrutura para o índice, porque tem muita gente que gosta de operar índice, não só de operar o micro. Então sempre que eu faço hedge, geralmente eu faço no índice, que é mais barato o hedge, tá? Estrutura altista, a gente geralmente vai ser em alguma operação estruturada de ação, tá? Pode ser em dólar também, depende muito do momento, né? Você tem que realmente... Quando você começar a fazer todo esse passo a passo, você vai chegar num ativo determinado. Hoje eu teria feito uma operação de alta, tá? Com ganho em volatilidade para o varejo, que está muito propícia. Então esse é só um exemplo, tá bom? Agora, tem bancos que a gente pode fazer uma operação de otimização de portfólios, né? A gente tem petroleiras, que a vol geralmente é alta, está acima de 40%. Você pode também fazer uma venda coberta. Prio, por exemplo, está num ótimo momento para fazer venda coberta. Joga ela um pouco mais para fora, porque Prio sempre surpreende, né? Então, está no 45, faz uma vendinha de call ali no 50. Se você esticar muito, até fazer no 55, 60, por aí. Então, beleza, fiz tudo isso e tal. Você vai colher esse feedback, montar, e aí você vai fazer o pitch para todo o time, né? Por que eu recomendo que seja você a fazer o pitch? Você montou, você sabe cada detalhe daquela estrutura e você já validou com os líderes comerciais. Então já passou por um processo bem legal. Agora, mas eu só fiz com 3, justamente. Você faz só com 3, mas saiba o que vai ocorrer. Você montou a produção de BOVA, uma operação de alta de Prio e, sei lá, uma operação de ganho de vol em Magazine Luiza. Quando você mostrar, você vai mostrar 3 tipos diferentes, vai vir sempre um assessor, Manuel, dá para fazer essa operação de proteção só que com Prio? Dá para fazer essa de alta só que com Itaú? Dá para fazer essa aqui de ganho na volatilidade só que com Via Varejo? Então, os modelos servem sempre como modelo para qualquer ativo. Então vai acabar que um assessor vai falar, não, tem um cliente meu, e é legal abrir esse diálogo, vai chegar um cliente e falar assim, não, tem um cliente meu que ele tem, como já chegou para mim, tem não sei quantos milhões de Redditor. Tem como fazer isso? Tem como esticar o vencimento para chegar no preço médio dele, que ele não quer entregar abaixo do preço médio? Nesses diálogos com o time comercial é que vão nascer as operações, vão nascer as boletas. Tá? Então, um grande erro que acontece na distribuição do produto é achar que eu vou acertar tudo que os clientes querem. Não é assim. Você vai montar um modelo sabendo que nem todo mundo vai fechar aquelas operações, aquelas 3, e o time comercial só vai pegar o feedback, porque o desejo da operação geralmente vem do cliente. Ele vai dar o desejo dele, se ele acredita numa alta, se ele acredita numa baixa, se ele quer otimizar portfólio, se ele quer proteger. Quando você pegar esse feeling do cliente, vai ficar muito mais fácil você acertar a operação para ele. Bem, então o passo 6 é montar o pitch da estrutura, tá? Quando você já pegou feedback, você já montou o pitch de vendas, é o pitch de vendas mesmo, tá? Não é o pitch tipo assim de retorno, risco, não, o pitch de vendas. Porque o cara das vendas, ele é bom em vendas e em falar com o cliente. Você que tem que pensar nesse pitch. Vou dar um exemplo para um pitch de vendas numa venda coberta de Prio, tá? Prio tá R$45, é máxima histórica. Então o cara que tem Prio, você vai mostrar para ele, olha, você gostaria de vender teu papel a 55, esse é um pitch, tá? Você vai mostrar. Vender teu papel a 55 caso ele bata lá, e se não bater 55, você bota um prêmio no bolso? É uma operação que a gente chama de otimização de portfólio. Então você está ali remunerando teu capital, né?
enquanto ele está parado, e você só vende ela se bater 55. O cliente vai olhar e falar, pô, legal, gostei dessa possibilidade. E aí, às vezes você vai mostrar essa possibilidade e vai falar, tem como fazer isso com outra ação que eu tenho, Petrobras, por exemplo? E aí o cliente mesmo, ele vai trazendo novas possibilidades. Então, toda operação, ela tem um pitch. E esse pitch, ele nunca pode ser muito técnico, né? Ele tem que ser um pitch, tipo assim, imagina, eu vou falar de outra forma que é a venda coberta. Olha, vamos fazer a venda de uma call que se bater 55 você tem que entregar o ativo, se não bater você vai botar um prêmio no bolso, tá? Mas você tem que fazer a venda da call, tem que ser coberta. Cara, o cara já, quando você falou venda da call, ele já, o que é call, né? Não é obrigação do cliente saber o que é call. Então, a nossa função como mesa ou como assessor que vai passar essa operação para o cliente é passar ela em uma história. Você tem que contar uma história. As histórias pegam muito mais do que, de fato, esse tecniquez que o mercado financeiro gosta, né? Falar tudo em inglês, falar terminologias e tal. Então, quando você conta essa historinha assim, olha, você já monta o cenário. A gente tem 2 cenários, geralmente dar 2 cenários é ótimo, então você vai dar 2 cenários. Olha, tem 2 cenários. PRIO hoje está 45, tá? Então a gente vai fazer uma operação que, se ela bater 55 até a data X de vencimento, você vai ter que entregar a 55, tá? Por mais que ela vá para 60, 70. O que é meio improvável, mas ok, você vai ter que entregar 55, que é um bom preço. Se ela não bater, não dê mais um, você já botou o prêmio no bolso. Então, o prêmio você não devolve mais, tá? Se ela não bater, o prêmio é seu. Olha, tá fácil, entendeu? Qualquer pessoa entende. Então, sempre simplificar, porque derivativo já é algo complexo. Se você ainda vender de forma complexa, aí que ele não vende. É um produto que precisa ser vendido. Geralmente você distribui ele e as pessoas não entendem direito, não entendem o retorno e o risco, tá? Então, o passo 6, eu diria que é um dos passos mais importantes, é montar o pitch da estruturada, tá? Já bem mastigado e fácil. Se possível, você faz uma ligação junto com o assessor, deixa ela gravada e bota pra galera ouvir, porque aí deixou mastigado, aí a galera vai entender, ou até faz ao vivo essa ligação. É muito importante que o cara da mesa de derivativos, ele em algum momento ele fale com o cliente. Porque ele só entende como ele tem que montar a estrutura quando ele entende também a visão do cliente, tá? Então, o assessor, geralmente, ele tem essa visão do cliente, porque ele fala com o cliente o tempo inteiro. O cara da mesa, às vezes, ele fica naquela redoma, né? Naquela torre de marfim, só pensando em derivativos, olhando volatilidade, e ele acaba não esquecendo que quem vai comprar aquilo é um cliente, é uma pessoa que não entende derivativos. Então, ter essa conexão com o cliente é importante também. O passo número 7, né? A 7ª coisa que, claro, né? Só para contextualizar, a gente está montando um pitch perfeito da mesa de operações, né? Um dia a dia perfeito. Então, qual é o passo número 7, né? Claro, a gente está pensando aqui, antes de eu falar do passo número 7, que essa é a rotina ideal de um cara da mesa de derivativos, de um profissional de derivativos. Então, o passo número 7 é ele ouvir 5% das ligações ou do time dele, tá? Que são a galera da mesa de derivativos falando com assessoria, ou até o cliente final, se for o caso, né? Isso varia muito de corretora para banco, para escritório. No modelo que eu trabalhei a vida inteira em corretora, raramente a gente falava com o cliente na ponta final, só quando era solicitado, né? Pela assessoria, mas não era proibido. Mas no grosso mesmo a gente falava com o assessor, né? Vendia para o assessor e o assessor vendia para o cliente. Então, o ideal é que você consiga ouvir 5%, claro, se for muita coisa, pelo menos um número de ligações dos assessores com os clientes, tá? Ou do teu time com os assessores, para você ir entendendo onde que falhou ou onde foi bom, qual ligação foi muito boa, qual ligação foi ruim, e você ir melhorando e entrando no micro ali da venda. E eu te digo que isso é muito importante até fazer como sessões de mentoria em grupo. Então, isso é uma forma de esvair o ego, né? Você coloca uma ligação ali, até tua, de preferência, e você mostra os pontos positivos da ligação, os pontos negativos, o que é bom, o que é ruim de fazer. E assim você vai educando o teu time a fazer uma boa venda, tá? Então, esse passo de ouvir as ligações é a parte que você vai ter feedback, vai entender realmente se está dando certo todo aquele processo. O passo número 8 é mais simples, né? É registrar e acompanhar as operações que foram feitas. É mais simples, mas muito negligenciado, porque geralmente a galera registra e tal e não tem um acompanhamento. E por que é importante ter um acompanhamento? Pô, o cara montou uma venda coberta em PRIO, tá? O PRIO tá R$45. Cara, ele montou para 3 meses ou 6 meses até. Só que, sei lá, aconteceu alguma coisa e PRIO saiu de 45 para R$30. O cliente não precisa segurar aquela operação até o final. Provavelmente ela já vai ter virado pó, porque ele está fazendo uma venda coberta no 55. Então, se você tem um registro das operações que estão ocorrendo, né, e até se ela está linkada com algum sistema de cotações, você já consegue ver, tá, que aquela operação já virou pó, não tem mais o cliente ganhar, tipo assim, ele vendeu uma call a R$2 de PRIO.
E agora, para ele recomprar, está 20 centavos. Tá? Então, você pode ligar para o cliente e falar, só, doutor, tudo bem? Lembra que você tinha Prio a 45? Ele, lembro, então. Agora ela está a 30. Ele, pois é, né, cara, caiu, não sei o quê. O cara vai ficar triste, claro. Você falou, pois é, ela caiu, mas tem uma boa notícia para lhe dar. Aquela venda de call que você fez a 2, né, primeiro que ela já virou quase pó. Ou você pode deixar ela virar 0 até o vencimento, ou a gente pode recomprar agora e fazer alguma outra coisa. Quer recomprar ela 20 centavos? Aí, legal. Então, isso é só um exemplo, tá? Mas tem várias operações que elas amadurecem, digamos assim, antes do vencimento. E aí você pode dar essa opção se você está acompanhando, né? Você não precisa levar ela até um vencimento de fato. Então, e além disso, tem o cenário contrário também. Olha, doutor, aquela operação que a gente montou, né? Ela está indo por um cenário ruim, não está dando certo. Você quer continuar, você quer manter, ou não, aquela operação que a gente montou, aquela fence, ela agora está protegendo os 10% da tua carteira. Quer encerrar essa proteção e montar uma outra proteção para proteger mais para baixo? Então, olhar... Mas não precisa olhar todo dia? Claro que não. Se você olhar, todas as estruturas foram montadas uma vez na semana, você vai ter uma noção do que dá para mexer e o que não dá. Entendeu? Muita coisa não vai dar para mexer, mas é bom ter esse acompanhamento. Bem, o passo número 9 é uma fórmula que o Andrew Groove, né, dá sobre treinamento, sobre otimização de produtividade do time. Então ele fala que 90 minutos do seu tempo com o seu time pode otimizar o trabalho do seu time por 2 semanas a finco. Ou seja, ele criou uma regra. A cada 2 semanas, o ideal é que você dê um treinamento, atualize algum assunto, mostre uma venda, mostre um pitch e, cara, investir 90 minutos para garantir a performance do time de vendas ou do teu time da mesa de derivativos, né? Dependendo do caso, se você tem uma mesa de derivativos, se você faz parte dela, ou se você atende assessores. Digo mais, até um treinamento para cliente final, que ele entenda o poder que as operações estruturadas têm para quem investe em bolsa de valores, né? Poder de proteção, poder de otimizar portfólio, o poder de aproveitar melhor os cenários e ter uma previsibilidade maior. Então, 90 minutos podem garantir 2 semanas até de alta produtividade para o teu time. Então, é muito importante, já que ele já deu essa fórmula, né? Ele já testou. O Andrew Groove é o escritor do livro Gestão de Alta Performance, né? Um dos caras que foi um dos primeiros a dar... Ele que deu o nome, né, do OKR, né, do Objective Key Results. E o cara assim, magnânimo, digamos assim, na parte de gestão, né, de empresas. E ele já criou essa fórmula. Então, acho que é uma fórmula muito boa. A gente, para qualquer pessoa adaptar, e na mesa de derivativos acho que faz muito sentido, até porque derivativos é um assunto complexo, que cansa as pessoas. A maioria tem uma preguiça de pensar derivativos. Então, trazer de uma forma leve, trazer esse conhecimento, talvez trazer ligações práticas, uma venda bem sucedida, uma operação que deu errado, tá? Uma operação talvez que alguém alavancou e mostrar por que é importante ter prudência em operações estruturadas. Sempre são coisas que fazem bem, entendeu? Não tem como fazer mal, só faz bem se você fizer. E o último passo, não menos importante, o passo 10 é meditar sobre todo o processo, refletir e aprimorar, né? Durante todos esses passos, você vai encontrar pontos de melhoria ali que são fundamentais, tipo, você vai identificar um assessor que ele faz vendas magnânimas, você vai encontrar um assessor que ele tende a alavancar, né, na estruturada, isso acontece recorrentemente, posso dizer assim, por experiência própria, e aí você vai mostrar para ele, olha, por que não é importante alavancar? Por que é perigoso alavancar? Porque quando o mercado está subindo é tudo ok. Quando cai, o cliente quebra. E aí você vai mostrar para ele os cenários. E às vezes o assessor também que é muito conservador, que não quer fazer a venda coberta porque o cliente vai ter que vender. Você vai mostrar, olha, mas você tem que entender que o mercado não anda só para cima. Se cair, ele bota o prêmio no bolso. É importante para ele ir colocando prêmio, tirando o prêmio do mercado, mostrar o que significa o θ, né? Passagem do tempo, que nessa operação beneficia o cliente. Então, esse tipo de coisa que você tem anotado, né? Então, pega esses 10 passos, transforma ele num processo para o teu time, escreve ele no Word mesmo, escreve, né? Ou no Word, ou em papel e caneta mesmo. E quando você tiver ele escrito, toda semana você sabe o que você tem que fazer. Começa fazendo uma vez por mês e quando for melhorando, vai fazendo uma vez por semana, porque o mercado muda muito rápido. Então, uma vez por mês, provavelmente na 4ª semana você já vai estar defasado. Por isso que eu recomendo uma vez por semana no mínimo. Claro, se conseguir, faz todo dia, ótimo. Ou de 2 em 2 dias, mas uma vez por semana está ótimo. Processo escrito e você tendo esse último passo como tempo para meditar e refletir sobre tudo o que aconteceu e como deveria ser, com certeza esse processo só tende a evoluir se você vai ter um time de vendas, aí, um time de derivativos excepcional. Bem, se você assistir esse vídeo e ainda não entende muitos derivativos, gostaria de entender mais,
A gente montou um treinamento chamando Simplificando os Derivativos, tá? A gente vai deixar o link aqui abaixo desse vídeo. Então você clica nesse link, cadastra teu melhor e-mail lá. É só e-mail, né? Só cadastra o melhor e-mail lá que você vai receber o acesso para esse curso, um curso de 1h20, que ele dá o beabá, né, o dia a dia das opções e vai te ajudar a entender um pouco melhor, sem muito tecniquez, como funcionam os derivativos, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com um amigo também que trabalha em corretor, escritório, na bolsa, ou até com quem quer entender mais sobre opções somente, é um investidor, e se inscrever no canal também, tá bom? Obrigado, até a próxima.